mais uma aula aí no canal Milton Silva, filósofo. Um canal que tem por objetivo divulgar a filosofia e fazê-la algo mais prático, algo mais acessível às pessoas. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Ela é a ajuda que vai nos fazer compreender melhor o mundo. Estou aí trabalhando com o tema ética, a ética através da história. Nas últimas aulas aí fiz a apresentação para vocês da ética grega e da ética cristã. Essas aulas foram divididas aí em 3 etapas, tá? A ética socrático-platônica, a ética aristotélica, a ética medieval, ou ética cristã, representada aí em Santo Agostinho, tá? Então a aula sobre ética cristã foi dividida em 2 etapas, onde eu falei sobre ética medieval e falei sobre a ética do livre-arbítrio tratada pelo Santo Agostinho. E agora vou tratar aí sobre a ética moderna, também chamada de ética antropocêntrica. Antropocêntrica porque é a ética em que o homem é o centro do mundo. A partir do século XV, nós vamos ter aí uma modificação, um combate muito intenso entre a religião e a razão. Nós vamos ter aí correntes se levantando contra o domínio religioso que perdurou aí durante muitos séculos da história humana, um período de predomínio da Igreja Católica, um predomínio das ideias cristãs, onde, de acordo aí com os historiadores e de acordo com a própria filosofia, os homens viveram um período de eterna submissão, um período em que os valores religiosos predominavam, onde as ideias cristãs dominavam e o homem devia seguir ali os princípios religiosos, de forma submissa, de forma não questionadora. Eu tenho os dogmas ali, eu tive a Inquisição, eu tive perseguições, eu tive uma série de situações em que os homens ficaram aí submetidos à doutrina e às verdades reveladas. Tá? Então, o período moderno é um período aí de ruptura com isso, de questionamento com isso e de modificação. O teocentrismo, Deus como centro do universo, vai ter aí um oponente, como eu disse há pouco, o antropocentrismo, o homem como centro do universo. E a ética antropocêntrica vai defender aí a autonomia humana, tá? A capacidade do homem criar normas que possam fazer com que ele oriente a sua ação sem depender de uma vontade transcendental, de uma vontade que está fora do mundo material. Tá? O Gilberto Cotrim vai explicar isso, eu vou ler aí alguns trechos para nós entendermos melhor isso que eu disse até o momento. Com o final da Idade Média, marcado pelo Renascimento, o ser humano torna-se novamente o centro do interesse por meio do humanismo. No terreno da reflexão ética, esse fato orientou uma nova concepção moral centrada na autonomia humana. Eu tenho aí o Renascimento, a volta do homem, o renascimento do homem do mundo grego. Aquele homem que tem autonomia, aquele homem que tem crítico, aquele homem que tem razão, aquele homem que busca a verdade fora da esfera divina. Tá? Aquele homem que pode explicar o mundo por ele mesmo. Aquele homem que vai entender o mundo e agir no mundo mediado pela razão e não por uma força transcendental, não por uma razão organizadora fora de sua realidade. No iluminismo, segundo Cotrim, essa orientação fica mais evidente, pois os filósofos passaram a defender a ideia de que a moral deve ser fundamentada não mais por valores religiosos,
e sim por aqueles oriundos da compreensão do que é a natureza humana. E o que é a natureza humana? É uma natureza transformadora, é uma natureza crítica, é uma natureza que não aceita a dominação. É uma natureza que vai lutar e que vai transformar a moral conforme a sua condição social, conforme a sua condição histórica. Tá? E a razão vai organizar tudo isso aí. Nesse período aí que nós chamamos de Idade Moderna, nós vamos ter um grande nome, Immanuel Kant e sua Ética do Dever, dizendo que a razão humana é legisladora, que ela é capaz de fazer com que o homem haja bem, tenha uma boa ação sem depender de nenhuma força externa. Por ele mesmo, ele seria capaz de criar regras por meio das suas normas autônomas, de suas normas morais, para que ele soubesse como agir bem, sem depender de ninguém, de nenhum homem. Ter a sua autonomia, a capacidade de criar normas para que ele siga. Tá? Vou ler esse trecho e aí vamos trabalhar na próxima aula a respeito da ética do dever em Kant. A concepção mais expressiva do período moderno a respeito da natureza humana é a de uma natureza racional que encontra em Kant a sua formulação bem mais acabada. Kant vai dizer que nós, seres humanos, por meio de nossa razão, somos capazes de criar normas que possam reger nossa conduta, que possam orientar a nossa forma de agir. Ele vai dizer uma frase que eu vou explicar melhor na próxima aula e deixar aí para vocês refletirem sobre ela. Kant diz assim, na fundamentação da metafísica dos costumes, age de maneira tal que a sua ação tenha validade universal. Reflitam sobre isso e entendam por que essa ética é uma ética antropocêntrica e porque é uma ética do dever e porque é uma ética que coloca o homem como centro